Vamos pensar numa coisa. Como é que uma língua que é toda visual, que a gente vê e não ouve, dá conta de falar sobre, sei lá, coisas que acabaram de ser inventadas? Pois é exatamente nesse mergulho na evolução da Libras que a gente vai entrar agora. Exato. Imagina só, a palavra internet, ou até o nome de uma pessoa. Como é que se fala isso em Libras se de repente não tem um sinal já pronto para isso? É essa a grande questão. E é exatamente esse mecanismo, essa mágica de criação e adaptação que a gente vai desvendar. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a Libras não é um código parado no tempo, sabe? Muito pelo contrário. É uma língua viva, visual, que está pulsando e se transformando o tempo todo. E o que isso significa na prática? Significa que o conjunto de sinais, o que a gente chama de léxico, tem que dar um jeito de acompanhar o mundo, né? Pensa bem, surgem tecnologias novas, ideias novas, tudo isso precisa de um jeito de ser dito, de ser expressado. No final das contas, a língua é um espelho da vida de quem a usa. E é óbvio que nenhuma língua existe isolada, numa bolha, né? O contato com o português, por exemplo, é um motorzão para essa mudança toda. E é aí que entra uma palavra-chave para a nossa conversa: empréstimo. Fica com essa ideia porque ela é fundamental para a gente entender como a Libras fica cada vez mais rica. Tá, mas como é que essa troca acontece de verdade? Bom, existe uma espécie de ponte, sabe? Uma ponte que liga o mundo do português com todo o universo visual da Libras. E essa ponte tem um nome bem específico: datilologia. E aqui está o pulo do gato. A datilologia, que é, de forma bem simples, o ato de soletrar com as mãos, ela não é a Libras. Não, ela é uma ferramenta dentro da Libras. É aquela ponte que a gente falou super importante para trazer palavras do português para o espaço da sinalização. Ok, e quando é que essa ponte é realmente útil? Bom, ela serve para coisas bem específicas mesmo. Por exemplo, nomes de pessoas, não tem jeito. Siglas, tipo CPF, USB. E também muito importante para apresentar um conceito novo, um termo técnico, sabe? Antes que a própria comunidade crie um sinal para aquilo. Mas aí é que a história fica interessante. Porque, como toda ferramenta poderosa, existe um risco. Usar a datilologia demais pode ser um problema, e um problema sério. Corre o risco de apagar sinais que já existem, de quebrar todo aquele ritmo, aquela beleza espacial da língua. A comunicação pode acabar ficando artificial, menos natural. Então, beleza, se a datilologia é tipo uma porta de entrada, como é que uma palavra que foi só soletrada vira um sinal de verdade, um sinal oficial? Ah, é aí que a mágica acontece. Vamos ver esse processo de perto. O nome técnico para isso é empréstimo linguístico. Funciona assim: uma palavra do português pega emprestado o caminho da soletração com as mãos, começa a ser usada no dia a dia pela comunidade surda e pronto. A partir daí começa uma jornada incrível de transformação. Olha que exemplo perfeito para a gente entender isso. Pensa na palavra azul. No comecinho de tudo era só soletrado. A-Z-U-L. Mas aí de tanto usar, a comunidade foi lá e pá! Criou um sinal próprio, um sinal visual, icônico, para o conceito de azul. A palavra simplesmente evoluiu, saiu das letras e virou uma imagem. Fantástico, né? E isso tudo nos traz de volta para aquele ponto de tensão que a gente comentou, aquele equilíbrio super delicado que o uso de uma ferramenta tão poderosa como essa exige. A alma da Libras, o coração dela, é o uso do espaço, a tridimensionalidade. É uma língua em 3D. Quando a gente abusa da soletração, é como se a gente pegasse essa língua 3D e achatasse ela numa folha de papel. Toda essa riqueza se perde. A língua corre o risco de ficar plana, sem vida, perdendo justamente o que a torna tão expressiva. E essa frase aqui, nossa, ela resume o perigo com perfeição. Porque não é só uma questão de ser mais bonito. É uma questão de clareza, de compreensão. Para quem é fluente em Libras, um sinal visual, rico em detalhes, é processado na hora. É muito, mas muito mais rápido e claro do que ficar decifrando uma sequência de letras soletradas. Ok, o dilema está bem claro, né? Então a pergunta é: qual é o jeito certo, o jeito responsável de usar datilologia? A boa notícia é que sim, existe um guia de boas práticas para isso. E essa tabela aqui é praticamente um mapa do tesouro. A regra número 1 é: antes de sair soletrando, pesquise. Será que já não existe um sinal para isso? Se não existir, tudo bem. Use a datilologia para apresentar a palavra. Mas depois, se possível, adote o sinal que a comunidade criar. O foco tem que ser sempre na fluidez, na clareza, e não na nossa conveniência de só usar a primeira letra da palavra em português, né? Vamos ver uns exemplos da vida real para ficar mais claro.
Siglas como CPF funciona super bem soletrando. Não tem por que inventar. Palavras como ok ou bar já foram emprestadas direto, todo mundo usa. Agora, internet, esse é interessante. Ainda está meio que em movimento, sabe? Varia de um lugar para o outro. E o caso de banco é aquele exemplo clássico que a gente falou. Começou soletrado e evoluiu para um sinal próprio, super consolidado hoje em dia. E tudo isso chega num ponto que é super importante, o da responsabilidade. Para quem é intérprete, para quem estuda Libras, decidir entre usar um sinal ou soletrar não é só uma escolha linguística, é uma escolha ética. Isso impacta diretamente se a outra pessoa vai entender ou não. A prioridade número 1 sempre tem que ser a comunicação clara e natural para a comunidade surda. Não pode ser a nossa conveniência. Então, no final das contas, a grande lição que fica aqui é sobre duas coisas: equilíbrio e propósito. Resumindo a ópera, a datilologia, os empréstimos são ferramentas incríveis para expandir a língua. O papel delas é construir pontes, trazer coisas novas para o vocabulário da Libras. Mas o cuidado é nunca, jamais usar essas ferramentas para destruir as estruturas visuais que são a alma da língua. E isso deixa a gente com uma pergunta bem profunda, né? Porque esse desafio não é só da Libras. É o desafio de qualquer língua, de qualquer cultura que quer crescer, inovar, mas sem perder quem ela é. Então a pergunta que fica é: como a gente protege a alma de uma língua e, ao mesmo tempo, ajuda ela a crescer? Esse é o delicado e eterno equilíbrio entre evoluir e preservar.